Glória a Deus. Eu quero convidar aqui nessa noite o nosso querido Daniel Fernandes. Está acompanhado da sua esposa. Dá o sinal, Poliana. Poliana está ali, de olho no Daniel. Glória a Deus. Vem cá, Daniel. Daniel é um... Vou chamar você de jovem, viu? Mas eu sou jovem. Daniel é um jovem, né, e tem sentido no seu coração o chamado de Deus para ministrar a palavra. Ele é líder de célula na Igreja Batista da Lagoinha, né, está acompanhado de alguns irmãos que estão com ele, dando suporte. Isso é sempre muito bom. Isso mostra que ele não é uma andorinha sozinha, né? Ele tem pessoas que acompanham, e glória a Deus, nós o recebemos hoje, meu irmão, como enviado do Senhor, para entregar uma palavra para nós. Olha a carinha do povo, tudo esperando receber uma palavra de Deus. Está com uma grande responsabilidade, hein? Amém. Mas eu vou tirar esse peso seu, porque o Senhor é quem te unge, quem te capacita. Estenda as mãos para cá. Amém, gente? Sinta-se em casa, querido. Ministra como se você estivesse lá na sua célula. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te amamos tanto e te agradecemos tanto pela vida do Daniel, da sua família, do seu chamado. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem levantado ele nesse tempo para ser uma voz do Senhor. Ó Pai, nessa noite nós estamos com o coração aberto, Deus, para continuar recebendo aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, então usa o teu filho. Nós o recebemos hoje como enviado do Senhor para entregar uma palavra ao nosso coração. E que enquanto ele ministra, Senhor, que o Senhor estenda a tua mão para fazer sinais e prodígios. Que os anjos do Senhor que estão aqui trabalhem. E que todos possamos ter um momento único na tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Fica à vontade, querido. Deixa o Senhor te usar. Obrigado. Boa noite. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Alisson disse, meu nome é Daniel. Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. Eu tenho uma célula no São Roque. O dia que você estiver passando por perto lá, vai lá nos visitar, viu? Estou aqui acompanhado da minha esposa, Poliana, maravilhosa. Levanta aí um pouquinho, amor, para o pessoal te conhecer. Apreciem com moderação. Acompanhado também de alguns bons amigos. A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E os que estão me acompanhando hoje aqui realmente são mais chegados do que os meus próprios irmãos. Eu quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando, a oportunidade que o Espírito Santo está me dando. O direcionamento que Jesus me deu para estarmos hoje aqui nessa quinta-feira, trazendo realmente uma palavra, algo que Deus tem colocado no meu coração. Quero agradecer muito ao pastor Alisson por ter dado a oportunidade da gente estar aqui. Agradecer um casal de uma forma especial, que são dois meninos assim que... Meninos, hein? Meninos, que me acompanham há muitos anos, né? A gente começou junto em um ministério aqui em Divinópolis, e hoje a gente está tendo a oportunidade de estarmos mais uma vez unidos aqui, que é o Josué e a Ana. Glorifica a vida de vocês, vocês são muito especiais. Pessoal, é interessante como que quando Deus ele vai fazer alguma coisa para a sua igreja, antes de liberar, ele alinha todas as coisas. Porque se não houver o alinhamento da terra com o céu, a gente não vai conseguir compreender absolutamente nada. E quando eu conversei com o pastor Alisson sobre a possibilidade de nós estarmos aqui hoje, que ele me falou que o tema dessa semana é instruções divinas, eu falei, meu Deus, nós estamos realmente alinhados. O Senhor realmente quer falar conosco, não só através aqui do Evangelho Pleno, mas eu vejo que o Senhor está movimentando algumas coisas no nosso meio para trazer verdade, para trazer entendimento para as nossas vidas. A ministração de hoje, se eu pudesse colocar um nome nela, seria Precisamos Entender. Por que a gente precisa entender? Pessoal, eu tenho observado, talvez vocês também tenham visto isso nesses últimos tempos, como tem se levantado muitos falsos profetas no nosso meio. Como tem levantado pessoas tão confusas no nosso meio. Talvez nem por maldade essas pessoas estão sendo levantadas, mas porque eles não conseguiram entender. Lá na nossa célula, eu e a minha esposa, a gente ministra lá todas as segundas-feiras. Eu tenho trabalhado muito, a célula tem 4 anos, né, amor? 4 anos, e eu tenho mais ou menos 2 anos dedicado à ministração da célula sobre esse tema que eu estou trazendo nessa noite aqui para vocês, que nós precisamos entender. Pessoal, preste atenção numa coisa que eu vou falar aqui agora. Deus
não vai fazer absolutamente nada nas nossas vidas se a gente não compreender aquilo que Ele quer que nós façamos. Não adianta, eu estava conversando mais cedo com o pastor Alisson, a gente estava trocando uma ideia ali, e eu falei com ele, falei, pastor Alisson, eu vejo muita gente com vontade de fazer alguma coisa para Deus. Eu vejo muitas pessoas querendo, se colocando à disposição para fazer. Irmãos, mas preste atenção, se você não entender aquilo que Deus quer fazer nesse tempo para a igreja e na vida das pessoas, Ele não é que Ele não vai te usar, não é que Ele não quer te usar, mas Ele não pode te usar, porque você não está entendendo aquilo que Ele quer para esse tempo agora. Você precisa entender, você precisa abrir a sua mente e falar assim, ó, Deus, talvez eu não esteja tão conectado com aquilo que o Senhor quer, mas o Teu Espírito Santo é aquele que vai me capacitar. É aquele que vai trazer um entendimento para que aí sim eu possa fazer alguma coisa na vida das pessoas, na vida da igreja. Irmãos, e o que mais me chama a atenção também, talvez você tenha percebido isso, o que mais me chama a atenção é que existem pessoas que estão do lado de fora, que nem sequer tiveram a oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, e eles hoje, pastor Alisson, eles estão entendendo alguns fundamentos da fé cristã, que nós que estamos dentro da igreja, a gente não está conseguindo entender. Mas sabe por que a gente não está entendendo? Porque a gente não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo. A gente silencia, o Espírito Santo ele está o tempo inteiro falando, né, nas nossas vidas, trazendo para a gente um direcionamento, um discernimento, e a gente infelizmente, pelas paixões desse mundo, pela correria, pelas dificuldades que a gente tem enfrentado, a gente tem silenciado a voz do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. E isso vai ter que acabar. Vai ter que acabar. Nós vamos precisar aguçar os nossos ouvidos de novo para poder ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando nas nossas vidas. Não adianta a gente querer fazer, não adianta eu chegar aqui para o pastor Alisson assim, pastor Alisson, está precisando de quê? De tocar violão? Eu vou tocar. Pastor Alisson, está precisando limpar a igreja? Eu vou limpar. Pastor Alisson, deixa eu pregar. Pastor Alisson. Não adianta, irmão, se você não estiver conectado, alinhado com a vontade de Deus e do Espírito Santo, não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente precisa entender. A gente precisa entender o que Deus está querendo ministrar nas nossas vidas, para que aí sim, a gente possa tocar pessoas, curar, levar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e ajudar, transformar as pessoas. Lembra que na hora que o pastor Alisson pediu para abrir aqui em Josué, que ele falou do exemplo de Moisés e com Josué? Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Josué foi um cara que entendeu. E sem que Moisés precisasse explicar muita coisa. Ele observou, ele ouviu. Os israelitas, enquanto eles estavam buscando, irmãos, enquanto os israelitas estavam buscando por codornas, Josué estava buscando pela presença. Josué estava buscando pela presença de Deus, vocês lembram? Enquanto o povo de Israel ficava, codorna, estou cansado de comer esse pão, codorna, me dá codorna. E Deus falando, Deus mostrando, Deus ali agindo no meio do povo. Josué, todas as vezes em que Moisés falava assim, ó, gente, vou para a tenda ali, vou lá, buscar a presença do Senhor. Enquanto o povo reclamava, o que Josué fazia? Eu vou ficar aqui, ó, sentadinho aqui, ó, próximo de Deus, porque o que eu quero não são codornas, o que eu quero é a presença do Senhor na minha vida. Gente, não é à toa que homens e mulheres da Bíblia que foram muito usados, não é à toa que os nomes deles estão marcados aqui na Bíblia. É porque eles entenderam, eles procuraram saber qual era a vontade de Deus para a vida deles, e aí sim Deus usou, Deus fez. Que essa verdade em nome de Jesus possa entrar, não só no nosso coração, porque o coração é enganoso, irmãos. O coração é enganoso, mas que entra o nosso espírito. E que a gente, em 2022, eu quero profetizar, levanta a mão. Eu quero profetizar na sua vida, um tempo diferente, uma unção diferente na sua vida. Você vai entender, Deus vai falar, o Espírito Santo vai falar, e você vai entender. Agora, não basta entender e não praticar.
Não basta entender e não praticar. Que a gente também possa ser aí praticantes da palavra, que a gente possa ser praticantes daquilo que Deus tem revelado no nosso coração. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Vocês gostam de ler Bíblia? Então vamos embora. João capítulo 3, verso 1. Pessoal, nós vamos ver aqui alguns casos de pessoas que não pertenciam, não estavam firmados em Jesus Cristo. Alguns deles nem não entendiam o que estavam fazendo. Faziam, mas não entendiam. Só que havia uma vontade de querer saber. Havia uma vontade de querer entender. E esse homem aqui, esse cara, ele me chama muita atenção e a gente vai ler aqui, vocês vão entender o que eu quero dizer. João capítulo 3, verso 1 fala o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, e disse: pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Dá para perceber que Nicodemos está curioso, né? Querendo entender. Ele não entendia, mas ele está querendo entender. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus também era bravo, né? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, Moisés levantou a serpente no deserto. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Sabe o que Jesus estava fazendo com o Nicodemos? Ô Nicodemos, senta aqui. Você é um cara bacana. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, quando a Bíblia fala aqui, era uma autoridade entre os judeus, provavelmente ele era um membro do conselho superior dos judeus. Por isso é que ele ia se encontrar à noite com Jesus. Ele tinha medo de ser visto com Cristo e ser expulso da sinagoga. Depois a gente até vai ver isso daqui. Mas o que eu quero passar para vocês nesse primeiro ponto aqui é que naquela época que Jesus veio, a configuração de perdão para os pecados, salvação, ela mudou. Já não era mais com sacrifício de animais. E como ele era um judeu, ele estava preso à antiga lei. Ele tinha que fazer aqueles rituais para ter o perdão de seus pecados. Agora Jesus pregou para ele que a configuração estava mudando. Mostrou para ele que ele deveria começar a entender que o reino de Deus estava chegando e que ele precisava entender isso, porque ele também seria uma parte importante daquilo que Jesus ia fazer, daquilo que Deus ia fazer. Agora eu quero que você preste atenção numa questão. Ele foi à noite, provavelmente com muito medo, de ser descoberto e de verem ele ali com Jesus Cristo. Não foi isso que nós lemos aqui na palavra? Então agora vai lá para João capítulo 19. Capítulo 19. Verso 38. João capítulo 19, verso 38. Nós vamos ler até o 40. Está aqui? Está aqui? Depois disto, presta atenção, Nicodemos ia se encontrar com Jesus à noite porque tinha medo. Por que ele tinha medo? Porque ele simplesmente ia
ser expulso da sinagoga se pegassem ele com Jesus? Não. É porque ele ainda não havia entendido quem era Jesus e o que Jesus carregava e trazia para as pessoas naquela época. Então vamos ler aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas por oculto, por medo dos judeus, lembra que eu falei do medo? Rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. 39. E foi também... Quem foi com José de Arimateia? Agora pega isso daqui, irmão. Presta atenção. Imagina esse cenário aqui, ó, do capítulo 19, verso 38. Imagina esse cenário. Pilatos não queria condenar Jesus porque não havia encontrado nele culpa alguma. Os judeus se movimentaram para forçar Pilatos a condenar Jesus Cristo. E ele não tinha outra forma senão realmente condenar Jesus. Fez um alvoroço inteiro, a cidade de Jerusalém ali toda empolvorosa. Imagina essa situação aqui, ó, uma panela de pressão. Pilatos devia estar muito nervoso, com muita raiva, porque contra a vontade dele, ele teve que condenar uma pessoa que era justa. Ele devia estar muito nervoso. E aí, volta no 38, Josué, por favor. E aí, José de Arimateia, que também era discípulo de Jesus, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus Cristo. E aí, pula para o 39, Josué, por favor. Foi também Nicodemos. Irmãos, presta atenção. O dia que eu e você, nós entendemos aquilo que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida, nós não vamos ter mais medo de morrer. Aleluia, pode aplaudir para o Senhor Jesus. Irmãos, presta atenção. José de Arimateia e Nicodemos, o cara que se encontrava de noite com Jesus, ele foi às claras pedir pelo corpo de Jesus. Mas ele não foi fazer graça não. Sabe por que ele foi pedir o corpo de Jesus? Porque ele entendeu quem era o Senhor Jesus Cristo e aquilo que ele carregava, e a importância de sepultar em Jesus Cristo. Então ele se colocou numa posição onde ele estava ali arriscando a sua própria vida. Irmãos, se eu entender o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o trabalho do pastoral, isso aqui na igreja do Evangelho Pleno, é mostrar a verdade para vocês. E glória a Deus, eu tive muito tempo conversando com o Josué, ele falou que essa é uma igreja muito sadia, onde é pregado o verdadeiro evangelho, e é isso que tem que ser. É assim que tem que ser. O meu trabalho aqui nessa noite não é fazer com que você saia daqui e, que legal, cara, a participação do Daniel, gente boa pra caramba, o cara fala bonitinho, você viu? A pregação dele. Não, o meu trabalho aqui hoje nessa noite é fazer você entender aquilo que Deus quer para você diante da palavra, e que você saia daqui com a vontade de transformação verdadeira na sua vida. Você saia daqui falando assim: nossa, eu não gostei daquele cara, nossa, eu não achei legal o jeito que ele fala, ele não para quieto lá no ponto, ele não para quieto, quase que ele caiu uma hora ali, ó. Pode falar o que for, irmão, mas se você sair daqui dessa noite entendendo o que eu vim trazer aqui através do Espírito Santo, acabou, irmão. Já valeu a pena eu estar aqui. Se o Espírito Santo conseguir chegar até você, tocar no seu espírito nessa noite e fazer você entender que o que nós temos que procurar é realmente abrir a palavra de Deus e falar assim: Senhor, fala comigo. Aí Jesus vem e pá em você. Ao invés de você ficar revoltado, falar assim: não, Jesus está falando muito bravo comigo, não vou fechar a Bíblia, não quero ler esse negócio aqui mais não. Abre a Bíblia e fala assim: está batendo, fala mais, Senhor, fala mais, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero fazer. É isso que eu e você nós precisamos entender, gente. Deus está falando, o Espírito Santo está falando, Ele não silenciou. A voz de Jesus Cristo, ela é nítida,
E por mais aflições, por mais coisas que podem vir sobre a sua vida, irmão, eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para você que está aqui no templo, para você que está em casa também acompanhando aí através das redes sociais do Evangelho Pleno. Eu oro para que Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa silenciar, calar as vozes exteriores, para que o Espírito Santo possa falar em você. Irmãos, e eu estou falando isso essa noite aqui, para que você desperte, para que você desperte, para que você saia daqui essa noite falando assim: pô, eu não tenho coragem de pegar o microfone e ir lá na frente no púlpito para poder pregar, não. Eu não tenho coragem de subir ali e cantar, né? Como é que é o nome da irmã? Adriene. Eu não sou que nem a Adriene. Eu não sou igual o Josué que vai lá, abre o culto, não, não. Irmão, se você entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a responsabilidade que Cristo nos deu quando Ele fala: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Irmãos, não se trata de microfone, não se trata de estar aqui em cima, não se trata de poder cantar ou de poder tocar, se trata daquilo que Deus fez na sua vida. Se você entender isso, acabou. Você vai transformar as pessoas e Deus quer transformar a sua vida. Sabe por que Deus quer transformar a sua vida? Não é porque só, né? Não é só porque Ele te ama. Não é só porque Ele te ama, não. Ele te ama muito. Ele quer realmente a sua vida completamente mudada, completamente transformada, segundo a vontade do coração dEle. Mas não é só, irmãos, não tem a ver só comigo e só com você, não. Eu tenho aprendido. A gente está fazendo, eu e minha esposa, fazendo um seminário teológico. E eu ouvi uma frase maravilhosa. Maravilhosa. Aquilo que você está fazendo para Deus, aquilo que você está se achegando, lendo mais a palavra de Deus, orando mais, buscando mais intimidade, buscando mais conhecimento, irmãos, isso pode ter certeza. Isso aí não é só por você, não. Na outra ponta, do outro lado, você pode ter certeza que tem gente lá, ó, com o joelho batendo, falando assim: Deus, eu não conheço o Senhor Jesus, eu não conheço o que é esse negócio de evangelho, mas traz alguém aqui para me falar sobre isso. É por isso que Deus quer que você entenda, porque você não pode chegar e falar de coisas que não estão aqui, ó. Que não estão aqui. Você quer ver um exemplo disso que eu acabei de falar? Abre a sua Bíblia aí, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 26. Nós vamos ler até o 39. Vocês falaram que gostam de ler Bíblia, né? Então nós vamos ler Bíblia, viu? Capítulo 8, verso 26. Irmãos, eu tive a oportunidade, antes da gente entrar aqui em Atos capítulo 8, verso 26, eu tive a oportunidade de conversar essa semana com uma mulher que tem enfrentado uma dificuldade tremenda no casamento. E assim, ela falando o que tem acontecido e tal, e a gente ouvindo, a gente conversando com ela, tentando auxiliar de alguma forma, né? Sempre através do Espírito Santo. E teve um momento que o Espírito Santo virou para mim e falou assim: Daniel, fala com ela, para ela parar de brigar contra o marido dela. Gente, a gente tem que entender que existem lutas que não são aqui, ó. Não é aqui, ó. Tem lutas que é aqui, ó. É joelho no chão. É intercessão. É clamar ao Senhor. Não é brigar. Não é discutir. Porque tem lutas que não é contra a carne, contra o sangue. Potestades e principados. Irmãos, e se a gente entender isso, a gente não vai ficar: não, você não pode fazer isso não, pelo amor de Deus, não, eu vou dormir lá no outro quarto, não vou brigar com você agora, não, vem cá amor, vem cá, gosto de teatrinho, vem cá, rapidinho, eu acho que eu tenho um tempinho aqui para fazer o teatrinho, vem cá amor, vem cá amor, vem participar aqui, vem aparecer na câmera aqui, ó, nas redes sociais do Evangelho Pleno. Ao invés, gente, eu vou te falar,
eu tenho que glorificar o Senhor. Eu tenho um casamento maravilhoso. Maravilhoso, viu? Mas é um teatrinho, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Briguei com a Poliana. Não, que não sei o quê, e bababá. Não, você não podia fazer isso. Ao invés de eu fazer isso, irmãos, se eu entender a essência do evangelho, que é abrir mão de um direito que talvez eu tenha, da mansidão, paz, benignidade de Jesus Cristo, mesmo eu estando correto, mesmo eu estando certo, ela ter feito comigo, você fez nada, né? Esses dias você tá bonzinho pra caramba. Então, mesmo tendo acontecido isso, eu vou virar para ela e falar assim: amor, vamos orar? Vamos orar? Eu entendo que essa briga não é uma briga humana. Bora orar? Se ela falar não, amor, não vou brigar, vou para o quarto de oração e vou orar. Joelho. Mas a gente precisa entender essa verdade. Obrigado, amor. Obrigado. Valeu. Pastor, eu não ia perder a oportunidade de fazer isso com ela, não. Ai, gente, vamos ler aqui. Vamos lá na palavra rapidinho aqui, ó. Atos capítulo 8, verso 26. Um anjo do Senhor disse a Felipe, só a nível de informação, esse é o Felipe evangelista, tá? Não é um apóstolo, não. Vá para o sul, para a estrada deserta que desce a Jerusalém, a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, guarde isso aí, hein? Um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Esse homem veio a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia ali o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dele, aproxime-se dessa carruagem e o acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Preste atenção nisso aqui, ó. Essa passagem doeu meu coração. Ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Quantas pessoas, irmãos, no seu trabalho, na sua escola, estão querendo saber mais de Jesus? Irmãos, não precisa de você ter curso teológico para pregar o evangelho de Jesus Cristo. É claro que todo conhecimento é maravilhoso, bem-vindo e é necessário, mas fala para essas pessoas a transformação que Cristo fez na sua vida. Você já está pregando o evangelho para eles, eles não estão nem sabendo. Então vamos lá, vamos continuar. O eunuco estava lendo esta passagem, e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Está em Isaías 53, tá, gente? 7 e 8, depois se quiser acompanhar aí, ó. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, ou seja, diga-me, o eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Há um interesse, há vontade nele de querer conhecer, de querer saber, de querer entender. De si próprio ou de outro. Então Felipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crê de todo o seu coração. E o eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que o Espírito Santo fez? Tirou Felipe de um avivamento, levou para esse eunuco uma pessoa, para quê? Para poder pregar a palavra para ele, para pregar o evangelho que transforma. E aí, ele que era etíope, gente, a Etiópia, esse cara estava indo adorar o Senhor no templo, né? A Etiópia fica no continente africano. Sabe onde fica Israel? No Asiático. Já imaginou a distância que esse cara foi para poder adorar a Deus? Mas lembra que eu falei lá no inicinho, que depois da vinda de Jesus Cristo, a configuração mudou. Ele foi adorar o Deus Pai no templo, mas ele precisava de quem para ser salvo? De Jesus Cristo. Então Felipe pregou a palavra para ele, e ele entendeu, tem água,
O que me impede de ser batizado? Você crê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, o cara não pertencia ao povo de Deus, ele era um gentil. E ele entendeu. Não precisou gastar 2 horas de pregação, não precisou gastar, sei lá, quantos cursos, quantas correntes de fé, quantas campanhas. Coração aberto para poder receber aquilo que Filipe estava falando. Às vezes, irmãos, nós não estamos entendendo, é porque a gente não quer. Infelizmente, eu e vocês, às vezes Deus está falando assim, ó, faça isso, Daniel. E eu, por um motivo ou por outro, estou deixando de ouvir aquilo que Deus quer para a minha vida, pastor Asa. Às vezes Deus está chegando aqui, hoje, nessa noite, está falando com alguém aqui, ó. Muda de postura. Eu preciso que você fale daquilo que eu fiz. Irmãos, se você entender o Evangelho de Jesus Cristo, você não vai ficar calado não, irmãos. Você não vai ficar calado. Você vai falar daquilo que Cristo fez na sua vida. Porque você se importa com as pessoas. Irmãos, a gente olha ao nosso redor e vê a quantidade de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E nós que somos detentores da verdade de Cristo através da sua palavra, a gente não está se manifestando. A gente não está manifestando. Irmãos, Filipe não pregou escatologia, hermenêutica, homilética, para ele não. Ele só falou, Jesus morreu, Jesus pode salvar. Você acredita? Então você pode batizar. Irmãos, quantos cristãos hoje estão dentro das igrejas e não se batizaram? Quantos cristãos estão hoje dentro da igreja e não tomaram uma decisão de se casar de verdade? Quantos? Agora, como que nós vamos mudar isso? Ouvindo a voz do Espírito Santo. Vão parar, sabe, de ficar olhando as coisas ao nosso redor e deixando com que isso aqui, ó, possa distrair a nossa cabeça, distrair a nossa mente, distrair a nossa visão de Deus, a nossa visão de Jesus. Vão parar, irmãos, vão parar, vamos confiar mais naquilo que Deus já falou para a gente como promessa. Vamos nos apoiar naquilo que Deus já disse para a gente aqui na palavra. Vamos parar de ficar olhando, sabe? Isso aqui, não, isso aqui. Eu estava vendo esses dias, cara, no Reels do Instagram, o cara, ele pregando o Evangelho, aí, de repente, tal, você vai olhar os outros Reels dele, aí você vê o cara tá lá esqueci até o nome da festa que ele foi aí, ó, recente, é um cara a nível nacional. Eu falei assim, velho, não tem como, eu não posso servir a 2 senhores. Eu não posso ser morno, não posso. Eu tenho que entender que aquilo que não vai santificar a minha vida, não é para mim. Aquilo que não vai edificar, não é para mim. Eu já conversei com pessoas que falam assim, Daniel, eu não consigo orar. Eu não consigo dedicar a leitura bíblica, eu não dou conta. Mas por que você não dá conta? Não, porque eu estou com uma conta atrasada, eu estou com isso aqui, acontecendo isso aqui, eu estou com acontecendo isso daqui, isso aqui. Para. Vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Irmãos, tem uma canção, eu não sei se vocês conhecem, mas eu queria finalizar essa pregação cantando um pouquinho para vocês. E se a letra estiver aqui, eu queria que vocês acompanhassem comigo, tá? As tribos
Deus é sobrenatural, é sublime, é eterno, poderoso, sobrenatural, é sublime, é eterno. Irmãos, por que eu cantei essa música aqui? Mais ou menos, mas por que eu quis cantar? Porque Deus nessa noite quer fazer que você pare de olhar aqui para baixo, ó. Eu acho que aqui eu tô no foco ainda, não tô? Tô na câmera aqui, não tô? Não tô? Quer que você pare de olhar para cá, ó. Porque enquanto você olha para cá, você não pode olhar para aquele que pode te dar a vitória que você está procurando. Então o que Jesus quer fazer com você e comigo nessa noite? Com você que está acompanhando aí também. Ele quer pegar aqui o seu rosto e falar assim: olha para cima, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para você e para mim. Aleluia! Oh! Nem olhos viram, levanta e adora um pouquinho comigo. Ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aí, grita, grita, grita. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, aleluia. Irmãos, o que Deus tem para as nossas vidas é poderoso, é sobrenatural, mas você precisa entender. Existe uma verdade partindo do coração de Deus para as nossas vidas, e eu quero entender essa verdade. Eu quero entender o que Deus quer para a minha vida, para a vida da minha esposa, da minha família. Eu quero, pastor Alisson, eu quero, sabe? Pastor Alisson, pode vir cá, eu já vou finalizar. Pastor Alisson, eu quero entender o que Deus quer para as nossas vidas. Amém. Porque quando a gente entende, pessoal, é igual eu falei na pregação, a gente vai ter capacidade, condição de levar o evangelho sadio de Jesus Cristo para as pessoas e participar, ser colaboradores daquilo que Deus vai fazer. Mas não é só por isso não, não é só por isso não. É porque eu sei, pastorados, que se eu entender, além de eu abençoar as outras pessoas, eu vou ser abençoado. Eu vou ter a minha vida transformada de verdade. E não adianta, irmãos, não adianta. Se nós não entendermos, se a gente não ouvir as instruções que partem do céu, as instruções divinas, não é que Deus não quer, Ele não vai poder fazer através de nós. Alinhamento, eu tenho uma frase para a gente encerrar, pastor. Tem uma frase que é a seguinte: avivamento sem alinhamento gera entretenimento. E Deus não vai permitir mais nesse tempo que nós vivamos de entretenimento. Ele quer que a sua glória seja manifestada no nosso meio. E para ser manifestada, precisamos entender. Aleluia. Pastor Alisson, obrigado. Glória a Tá, Deus. obrigado. Obrigado, igreja. Que Deus possa abençoar a vida de vocês imensamente. Mais uma vez, obrigado, Aninha. Obrigado, viu, Josué? Por tudo que vocês fizeram. Obrigado aos meus amigos, mais chegados que irmãos. Obrigado à minha esposa. Minha esposa, primeira pregação que ela está vendo. Que ela está comigo, junto. Leva jeito, hein, gente? Leva jeito. Mais ou menos. Obrigado, pastor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Que Amém, igreja. Estenda as maravilhosa. mãos para cá, vamos abençoá-lo. Ele ministrou sobre precisamos entender. Eu tenho dito e reforço que o nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a ignorância. Você não tem... O diabo, ele age nas sombras. Ele é um ser derrotado. Jesus triunfou sobre ele na cruz. Nos deu toda a autoridade, então não sobrou autoridade para ele. Mas ele pode fazer alguma coisa com a sua ignorância.
Por isso eu vou fazer 2 orações agora. Vamos orar abençoando a vida do homem de Deus, e depois eu quero orar pela sua vida, para que o Espírito de Deus venha sobre você com revelação nessa noite. Pai, muito obrigado pela vida do Daniel. Muito obrigado pela sua esposa. Cadê? Vem cá, Poliana. Vem cá, vamos orar pela Poliana também. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por esse casal, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela chama, pela paixão, pela palavra que o Senhor colocou no coração deles. Pai, nessa noite eu clamo ao Senhor, para que o Senhor libere sobre eles, Deus, uma unção especial. Ó Pai, uma graça, Senhor. Uma unção, ó Deus, que possa, Deus, levá-los a lugares mais altos. Em nome de Jesus, conexões divinas sobre eles. Pai, eu te peço agora, Deus, ó Pai, que essas palavras que Ele ministrou possam, Pai, ser seladas no nosso coração. Ó Deus, e que o Senhor, ó Pai, libere sobre esse casal uma graça, uma unção, uma proteção e uma direção especial sobre a vida deles. Como igreja, nós os abençoamos e te agradecemos, Pai, pela obediência, pela paixão que o Senhor colocou no coração deles para fazer a tua obra. Que eles sejam prósperos em tudo o que fizerem, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e glória a Deus. Vamos aplaudi-los? Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Queridos, nós estamos terminando, mas eu quero que você coloque as suas mãos na posição de receber agora. Eu quero fazer mais uma oração pela sua vida. Ele cantou Romanos capítulo 8, e lá está escrito que o Senhor vai fazer coisas incríveis, e aquilo que os nossos olhos não viram, e os nossos ouvidos não ouviram, e que ainda nem penetrou no seu coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para você. E o texto continua dizendo que Ele nos revelou. Ou seja, Deus, Ele está no negócio de revelar as coisas. Deus não é um Deus de mistérios. Deus é um Deus que revela mistérios. Ele está no negócio de mostrar para você aquilo que Ele tem para você. Pai, nessa noite eu oro para que o Teu Espírito de sabedoria e revelação venha, Deus, sobre cada um dos meus irmãos. Eu oro, meu Deus, para que espírito de sabedoria, de conhecimento, de poder, venha, Pai, de conselho, venha, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Pai, eu oro, Deus, para que eles sejam instruídos, ó Pai, pelo Teu Espírito. Ó Pai, eu oro para que eles possam ouvir a Tua voz, mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio a muitas vozes. A Tua voz, ela é indescritível, inconfundível. Ah, Deus, nós somos Tuas ovelhas, e a ovelha ouve a voz do pastor. Pai, no nome de Jesus, fala com a Tua igreja, fala com esse homem, com essa mulher, com essa criança, com esse adolescente. Espírito Santo, eu oro e abençoo o Teu povo, as pessoas que estão em casa, no online, as que estão aqui agora, que recebam dos céus, em nome de Jesus, a graça, a sensibilidade e a direção e a força para obedecer, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém e graças a Deus. Meus irmãos, glória a Deus, que noite maravilhosa, que bom que você veio, não é? Estou muito feliz. Você que está com a gente pela primeira, segunda, terceira vez, que você goste tanto, que fique, não é? Deus abençoe você demais. Neste sábado teremos um culto de jovens aqui às 19h30, vem para cá cooperar, vem para cá participar, né? Glória a Deus, que Deus possa continuar abençoando o Daniel, toda a família, esse ministério da palavra. Quero fazer mais uma oração, assim nós estaremos terminando a nossa reunião. E você que trouxe a sua oferta, né, consagre ela ao Senhor agora, e ao término do culto deixe no altar. Se você quer fazer por Pix, né, você pode, lá no finalzinho tem o envelope, o CNPJ da igreja, é o Pix da igreja, né, participe, né, no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra é para nós ir embora com ela para refletir.
não é? Deus precisa de mim e de você. Vou repetir, Deus precisa de mim e de você, para que nós possamos ir e que Ele possa fazer o que Ele quer fazer. Se Ele não precisasse de nós, Ele escreveria João 3,16, por exemplo, na folha de bananeira, né? Ia nascendo, João 3,16 escrito, imagina que lindo, né? O girassol, Romanos 8,28, Ele evangelizaria no céu. Os pássaros fariam para a gente entender. Não, Ele não faz assim. Ele vai usar você. Ele vai usar a sua voz, a sua boca, o seu exemplo, o seu testemunho. E é assim que nós temos que andar. Entenda que você é importante no processo. E fala: Deus, me usa. Me usa como eu sou, do meu jeito, com a minha influência. E Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida. Porque o poder dele, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder dele que opera em nós. Está vendo? É segundo o poder que opera em nós que ele faz muito mais do que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente tem um remédio e você esconde o remédio, você se torna cúmplice da morte daquela pessoa. Imagina alguém morrendo, foi picado por uma cascavel, está morrendo, e você tem um antídoto, mas você guarda na geladeira e você fala: não, vai que pica alguém da minha família, eu vou guardar para minha família. E você não dá o remédio. Você se torna cúmplice. Você pode até ser preso, se alguém entender que você tinha o remédio e não deu. Sabia disso? É coisa séria. Você tem o antídoto do pecado. Você tem o Evangelho, a palavra que vai salvar uma alma do inferno. Você não pode deixar de aplicar o remédio. Ah, pastor, mas incomoda. Não incomoda não. E as pessoas que mais revidam, elas são os alvos mais fortes para o Senhor. Aqueles que falam: não quero ouvir, pode pregar. Não tem medo de cara feia. Deus salvou você, irmão, não vai salvar os outros. Quanto mais a cara é feia, mais paixão aquela pessoa tem por Deus. Na hora que ela descobre, na hora que a revelação vem, porque a fé não é informação, a fé é uma revelação. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na igreja do Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, e nós queremos ir, queremos compartilhar as riquezas da nossa herança. Ah, Deus, mas nós queremos entender nossa herança. Então fala, ensina-nos. Abençoe cada pessoa que está aqui, pessoas que vieram, Pai, e têm uma necessidade. Como ministro da Tua palavra, eu libero a palavra da provisão. E eu declaro que você está indo para casa provido. Você está indo para casa com a graça do Senhor sobre essa questão. Receba a bênção de Deus. Eu abençoo as suas ofertas e dízimos, que se multipliquem a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Que conexões, que movimentos começam a acontecer, e que você prospere para a glória de Deus, porque quando a igreja prospera, a obra avança. Aleluia. Seja generoso na obra de Deus. Você que entrou aqui culpado, sentindo longe, distante, como ministro do Evangelho, eu declaro perdão dos seus pecados. Eu declaro que você está livre, livre em nome de Jesus, livre de toda condenação. Abrace a fé, abrace a Jesus, entregue-se a Ele e viva uma vida livre de condenação na presença dEle. É mais do que aceitá-lo, Ele está te chamando para segui-lo. Seja discípulo dEle. Assuma esse compromisso, escolha. Ele está dizendo: escolha a vida, escolha. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor,
e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Aonde você colocar as suas mãos, pisar com seus pés, abrir a sua boca, que fluam rios de águas vivas do seu interior. Que você seja um oásis no meio desse deserto, um farol. Que a sua vida seja uma placa que vai sinalizar vida eterna, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Ótimo final de semana para você. Deus abençoe. Precisando do pastor Alisson, entre em contato conosco, queridos. Deus abençoe. Sai correndo não, cumprimenta umas 4, 5 pessoas aí.